Olá, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, tá bom? Matinal porque ainda é cedo, 5h40 da madruga, mas o dia já está claro, pode ver pela janela lá, a claridade. Então, hoje eu quero conversar um assunto pertinente a tudo isso que está acontecendo à nossa volta, né? É bom a gente conversar um pouco sobre isso, lembrando que se você quiser nos ajudar a ajudar alguém, é só se inscrever no nosso canal, né? Clicar aí na opção de inscrito, clicar no sininho todas para você receber nossos vídeos e assim nós vamos de alguma forma contribuindo para ajudar pelo menos uma pessoa. Tá bom? Então, olha, fazer igual um amigo meu dizia, como a gente não é mais menino, não temos que pensar como menino, né? A Bíblia diz também que nós não somos mais menino, então temos que pensar como adulto. Então o assunto é sério e é de adulto, né? Eu sempre digo aqui que o ser humano ele é tentado desde quando nasce. Logo no início da igreja primitiva, que Jesus teve ali e tal, depois da ressurreição, ele encarregou a todos os discípulos e apóstolos sobre a missão de continuar a pregação do Evangelho, a fim de que a raça humana fosse resgatada. Mas ele não disse que seria uma tarefa fácil, ele não disse que seria um mar de rosas, porque todo verdadeiro cristão, ele enfrenta um inimigo invisível das nossas almas. Por isso que você vê pessoas outrora produtivas, que fizeram grandes trabalhos, que hoje estão caídas, porque em algum momento elas falharam e o inimigo aproveitou essa falha e deu checkmate sobre essa pessoa, porque ele é invisível, ninguém o vê. Você não consegue ver o inimigo, mas ele consegue te ver, ele consegue te estudar, saber os seus gostos, saber também, ele consegue também perceber quando você está começando a deslizar, eu falo no modo interpretativo da oratória, que é deslizar de mente, quando você começa a perder o domínio de si mesmo. Mesmo que nós estejamos num ambiente hostil, e que sempre foi, nós precisamos manter o controle da situação. Porque se nós não mantermos o controle da situação, nós seremos a próxima vítima. Por isso que quando a igreja primitiva ela começa a expandir na pregação da palavra, do evangelho, foi uma igreja que começou debaixo de muito jejum, de muita oração, sem maldade. Não tinha tempo para ter maldade, não tinha tempo para maquinarem. Não tinha. Você está entendendo? Era batalha diária, perseguição ferrenha. Então não dava tempo do crente pensar em outras coisas. Claro que como um homem, um ser humano consciente, eu sempre prezo que ser um cristão não quer dizer de viver numa vida dissoluta, não. Mas se este cristão, ele planejar a sua vida cristã em todos os aspectos, porque na maior parte das vezes a falha está em nós mesmos. Lembra do trigo e do joio? O trigo e do joio, o que está escrito lá? Em Mateus capítulo 5, deixa eu ver. Mateus 5, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa
Deixa eu ver se é isso, eu estou certo. Não é Mateus 5. A parábola do trigo e do joio, ela diz, o que ela diz? Ela diz, eu vou citar para você, porque esse não é esse o texto que eu vou falar. Aqui, ó. Explicação da parábola do joio. Tá? A parábola do trigo e do joio, em Mateus 13, não é 5. 5 é outro assunto que está na minha cabeça aqui. Mateus 13 e 5 diz que Jesus propôs uma parábola. Ó, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Grave na sua cabeça que as intenções são boas. Todos os homens na face da terra, ele tem boas intenções, elas são só forjadas de outra forma. Às vezes a pessoa até tem boas intenções, mas ela é desviada de entendimento. Então ela pode seguir uma rota diferente daquela que ela estava seguindo, que lhe daria o sucesso e a vitória. Nós somos induzidos a errar, né? Ó, e Jesus falou assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente. Mas grave, vamos lá, pausadamente para a gente poder entender. Mas dormindo os homens, veio quem? O inimigo. Versículo 25 do capítulo 13 de Mateus. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se no momento em que os trabalhadores estavam dormindo, porque você precisa descansar. Isso, gravem comigo. Quando você lê esse texto, você precisa interpretar da seguinte forma: mas dormindo é o tempo de descanso da pessoa. A pessoa vai deitar e recompor as energias. Ele falou de um sono natural aqui, que você chega à noite, que você precisa descansar. Enquanto você dormia, o inimigo maquinava, ele veio e semeou o joio no meio do trigo. Está aqui, ó. E retirou-se. Por quê? Quando ele retirou-se, quando cresce o trigo, o joio cresce junto, embaçando a vida do trigo, comprometendo a produção. Você está entendendo? Porque agora os lavradores teriam dificuldade de separar o trigo do joio. Porque se arrancar o joio, às vezes a raiz de uma planta está impregnada, entrelaçada uma a outra, vai também prejudicar o trigo. Olha só, vamos na leitura. E quando a erva cresceu, verso 24, e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Ó, grave. Aí eles perguntaram também: por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha a resposta do Senhor. Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Gravou o negócio? Tem coisa que depois que enraiza, meu amigo, acabou. Você tem que ter cuidado para poder não prejudicar a estrutura do trigo. O joio são os problemas que surgem, que foi plantado pelo inimigo no meio de uma igreja. Você está entendendo? Olha lá. O verso 30 diz assim: deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, né, direi aos ceifeiros, ele falando: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar,
mas o trigo ajuntai no celeiro. São tudo aqui, ele está explicando situações. Essa parábola, ela fala exatamente do que a sociedade, do que a humanidade está vivendo. Ela está com muitos problemas, que não foram problemas inicialmente projetados, mas que durante o descuido das pessoas, porque o sono também pode ser comparado com descuido, estas pessoas tiveram a surpresa de serem introduzidos no meio da sua vivência, do seu comportamento, dos seus projetos, dos seus sonhos. No meio disso tudo, situações como a do joio. Problemas que precisam ser resolvidos, mas precisa de cautela e sabedoria do alto céu para resolver. Porque se mexer, você pode prejudicar a estrutura do trigo. Então, principalmente quando se trata de sentimento humano, principalmente quando se trata de questões familiares. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para nós não sermos surpreendidos. Ou seja, eu estou falando aqui nessa conversa, né? Mas o assunto que eu queria dizer é sobre a presa, né? Sobre tudo que está acontecendo, né? Nesse contexto todo da batalha espiritual, nós estamos numa batalha espiritual, e a batalha espiritual, quem é formado de matéria, de corpo como nós temos dificuldade de vencer o espiritual. Para vencer o espiritual, nós precisamos da ajuda de Deus, que é Espírito. Porque o inimigo, ele é invisível. Você não o vê, mas ele está te vendo 24 horas por dia. Ele está te estudando. Ele está procurando um meio para que quando você errar, ele entre em cena. Às vezes ele nem ataca como atacava antes. Outrora o inimigo, ele fazia barulho. Hoje ele está de maneira sutil, esperando você falhar. Porque o inimigo, ele estudou o ser humano e falou, não, eles falham sempre. E quando eles errarem da próxima vez, lá eu vou estar para poder introduzir neles ou dar o checkmate sobre a vida deles. Então tem que viver uma vida com muito cuidado e vigilância. O apóstolo Paulo, ele explicando aos irmãos, logo no início da igreja, né, ele falou aos irmãos de Colossenses, né, os irmãos de Colossos, que era uma província, era uma cidadela, uma região lá eu não fiz uma anotação à parte, mas devia pertencer ali à Grécia, aquelas regiões ali. Tá. No versículo 8, o apóstolo Paulo, para você entender o texto, a questão toda, eu vou ler pausadamente aqui para a gente poder conversar. Paulo, advertência das falsas doutrinas. E digo isto para que ninguém vos engane. Paulo dizendo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. É o que mais tem hoje. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, porque ele estava preso, ele escreveu, Paulo estava preso por causa do evangelho. Ele não estava num palácio, ele não estava numa mansão. Mas pensa bem no gozo de um homem que servia a Deus. Paulo agora escreve aos irmãos de Colossos, e a igreja de Colossos era uma igreja tranquila, não era uma igreja de problemática. Mas Paulo procurava divertir, porque sempre alguém ia na prisão e levava uma informação para Paulo. Paulo, o negócio tá... Rapaz, apareceu os outros ensinadores lá. E estão ensinando de outra forma. O que nós vamos fazer? E você está começando a chegar em Colosso, Paulo. E lá a igreja, os irmãos estão tranquilos, já atacou em outros lugares, está um reboliço tremendo. E agora estão chegando em Colosso. Paulo agora, para poder
advertir os irmãos a terem cuidado com isso, ele escreve no capítulo 2, ele vai ensinando, ele diz assim: porque ainda que eu esteja ausente do corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Prosseguindo o verso 6: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, continue. Verso 7: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O verso 8, Paulo agora ele dá uma advertência: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha que está escrito no verso 8. Por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha, parece que é até crime hoje você falar coisas assim. Do jeito que a sociedade está, e do jeito que o cristianismo está como um todo, de certa forma banalizado, né? por essa mistura entre do santo com o profano, por essa mistura por interesses financeiros, muitas concessões têm sido dadas àquilo que o inimigo quer de fato. O inimigo não tem feito força. As pessoas têm feito tudo para o inimigo está ali só de boa, só na dele, esperando cair mais um. Por quê? Aqueles que ensinam a verdade, aqueles que ensinam que para poder chegar no céu nós precisamos ter uma vida diferente, uma vida separada do pecado, esse tipo de ensino não funciona mais. Você pode procurar nas redes sociais, na internet, no Facebook, no Instagram, e você vê muitas palavras boas até, muitos pregadores bem intencionados, mas no fundo, a maioria estão procurando agradar o ego das pessoas. E quando os nossos egos recebem agrado, nós perdemos o foco. E quando perdemos o foco, deixamos de cumprir o ID de Jesus. E agora nós passamos a cumprir a vontade do diabo. Eu nunca vi em toda a minha vida, em todo o meu tempo, um tempo igual este agora que nós estamos vivendo. Eu nunca vi. Outrora havia uma sede do crente, quando os crentes se encontravam, eles falavam de Jesus, eles falavam do amor de Jesus, eles contavam as bênçãos de Deus e eles ficavam maravilhados e tudo mais. Hoje os crentes se encontram e o tipo de conversa é diferente. Eu nunca vi crente pregar para o outro crente mudar de igreja. Eu nunca vi crente pregar para o outro crente sair de igreja, deixar de ser crente. Então, Paulo agora, ele adverte, na sua palavra, no versículo 8 do capítulo 2, ele adverte: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que mais tem é o engano. O que mais existe hoje é o engano no coração das pessoas. Então agora o apóstolo Paulo, procurando alertar os irmãos a respeito disso. Eu nunca visualizei um tempo assim. Quando você vê, o que está escrito lá no Salmo 91? Por que eu estou dizendo que você é a presa? Porque se você não tomar cuidado, você será a próxima vítima do diabo. E quando isso acontece, vem a destruição. Salmos 91, que é um salmo muito conhecido das pessoas,
diz assim, ó, Salmo 91, verso 3, vamos ver o que está escrito. Ó, é apenas uma conversa, né, de pé de ouvido, olha lá, ó. Salmo 91, verso 3, o que está dizendo, ó. Diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O verso 4 diz: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Bom, é garantia de Deus livrar a tua alma do laço do passarinheiro, porque o laço do passarinheiro, né, sendo você que é a caça, você é a caça. Você é a caça. O inimigo está à espreita, querendo sempre mais uma vítima. E você não está a escape disso, nem a sua família. Então, quando o Salmo 91, o salmista fala assim: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar nos esconderijos do Altíssimo é um crente firmado, ligado, né? Buscando a Deus, se afastando do pecado. Hoje nós estamos vivendo nesse tempo em que as pessoas não estão se importando com o próximo, gritam o amor de um lado, mas não praticam o amor, não colocam o amor em prática, e os egos estão elevados, as pessoas estão pensando em si mesmas, e o Evangelho de Cristo tem dificuldade de ser pregado. Por quê? O Evangelho de Cristo tem dificuldade de ser pregado, porque nós decidimos folgar antes do tempo. E quando nós decidimos folgar, o inimigo, nós perdemos a atenção no objetivo da nossa missão. Paramos no tempo, perdemos o tempo, a nossa atenção ela é desviada para outras coisas. E não se preparamos para o mal maior que virá. Eu sempre vejo em lugares como em Nova Orleans, Estados Unidos, passou por vários momentos difíceis de furacão, de inundações. O que as pessoas fazem quando está próximo a uma temporada de furacões ou de enchentes naqueles, não sei se é estado de Nova Orleans, acho que é estado de Nova Orleans. O que eles fazem lá? Eles pegam e colocam e preparam os diques. São aquelas barreiras físicas de sacos de areia que eles montam, né? Uns montam em volta da casa, as pessoas pregam madeira nas janelas para a água não entrar, procuram vedar bem a construção para que a água não infiltre e a sua construção seja vedada. Ou seja, quando chega a enchente, as águas começam a subir, essas pessoas, o impacto sobre as suas casas são menores, tem prejuízos baixos. Então, eu sempre digo que em tempo de calmaria nós temos que preparar a nossa defesa, mas nós, por natureza, nós nos descuidamos. E o nosso descuido faz com que nós possamos ser uma presa fácil para o inimigo. E podemos cair no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, se você vir com um laço para o lado do boi, ele vai correr. Se o animal está acostumado com você, ele vai ficar quieto, vai deixar você laçar ele. Mas se for um estranho, ele vai perceber que ele vai ser pego, ele vai correr. O laço do passarinheiro também não é colocado na frente do pássaro. Ele é preparado, ele é armado. É como se você fosse pego numa emboscada. Então, quando a palavra diz, e ele te livrará do laço do passarinheiro, você lê esse versículo, você fica satisfeito, mas volta atrás. Está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que acredita a sua confiança, a sua vida, a sua casa, a sua família
nas mãos do Todo-Poderoso. Quando o ser humano decide seguir sozinho, seguir o seu pensamento, ele sempre se dá mal. É a mesma coisa que ele dizer: eu não preciso mais da presença de Deus aqui, eu não preciso mais dos preceitos de Deus, eu não preciso mais desses tipos de ensinamento, vou seguir minha vida. Então, o passarinheiro está sempre armando uma nova armadilha. E o indivíduo corre o risco de cair nessa armadilha. E para tirar ele de lá agora? É difícil. Então tome cuidado, que você pode ser a próxima presa, que você pode ser a próxima vítima do diabo. Mas às vezes ele não aparece personificado, ele usa alguém. Fique atento. Se alguém te induzir a deixar de ser o crente que você é, se liga, fique atento. Daqui a pouco sua vida vai estar destruída. Aquele que disse para você mudar de vida, ele não vai voltar para poder te socorrer. Talvez ele nem pensou naquilo que ele te falou. Talvez foi até usado pelo diabo. Muito cuidado com isso. Dá uma lida lá em Colossenses capítulo 2, se quiser ler o livro todinho para você entender melhor o contexto que a igreja está vivendo lá. E assim Deus vai nos esclarecendo aquilo que nós precisamos esclarecer. Eu estou vendo muita coisa acontecer aí. Estou vendo um êxodo muito grande dos filhos de Deus para baixo. E isso não vai prestar. Que Deus abençoe a sua vida e nos dê a graça para que possamos prosseguir. Curta, comente e compartilhe.